Fala pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao curso Como Investir em Bitcoins. Estamos agora no módulo 2, chegando ao finalzinho do nosso módulo aí, vamos passar no roteiro do módulo. A gente está na aula 4, onde e como guardar os seus Bitcoins. A gente vai entender tudo sobre como guardar Bitcoins e entender também quais são as recomendações para cada tipo de gestão que você vai ter sobre esses Bitcoins. Beleza, pessoal? Então, para começar, eu quero dizer para vocês que existem 6 maneiras mais comuns de guardar Bitcoins e dentro dessas 6 possibilidades, existem possibilidades que se adequam mais a determinadas formas de gerenciar os Bitcoins e outras possibilidades que se adequam menos. Então, a gente vai falar profundamente sobre cada uma dessas possibilidades e entender qual é a maneira de guardar Bitcoins que é mais adequada para você. Beleza, pessoal? Então, a primeira forma da gente guardar Bitcoin é na Exchange Wallet, ou carteira da corretora. Né? Existe aí a forma de você guardar Bitcoin, que é diretamente na carteira da corretora. A gente já falou aqui algumas vezes que essa não é a forma mais recomendada de guardar Bitcoins, porque existe uma vulnerabilidade, existe até o termo risco corretora, porém existem algumas vantagens de guardar o seu dinheiro também na corretora. Quais são essas vantagens? A conversão dos seus Bitcoins para dólares ou para reais, dependendo da corretora que você tiver, é imediata. Você pode fazer isso simplesmente negociando o seu ativo, o seu Bitcoin ou sua outra criptomoeda. E qual é a vantagem de você poder fazer uma conversão imediata? De repente, num momento de volatilidade muito grande do mercado, que o preço está caindo muito, você pode se defender ali trocando o seu Bitcoin por uma moeda fiat, seja ela o dólar, seja ela o real. Então, isso é uma vantagem de você deixar o seu dinheiro numa corretora. Uma outra vantagem de você deixar o seu dinheiro na corretora é a ferramenta de stop, que é uma ferramenta que você pode utilizar caso você não queira manter aquela posição em Bitcoins, caso o preço chegue a um patamar muito baixo, ou, por exemplo, que você queira vender aquela posição de Bitcoins, caso o preço chegue a um patamar muito alto que você acha que vai cair em seguida. Então, essa ferramenta de stop é uma ferramenta também que ajuda muito. Então, essas são as grandes vantagens de você deixar o seu dinheiro na corretora. Como a gente já sabe, existem desvantagens de você deixar o dinheiro na corretora e a pior delas é você não ter a posse da sua private key. Essa private key está na mão de algum terceiro lá, que é responsável por aquela corretora, no caso das corretoras centralizadas, é claro, e acaba que você não tem, enfim, a posse, né? Fundamentalmente não tem a posse desse dinheiro. Esse dinheiro está lá em posse dessa corretora e se eles fizerem alguma cagada, se eles tiverem algum problema interno ou se simplesmente forem pessoas mau caráter, eles podem roubar esse dinheiro de você. Então essa é a maior desvantagem de você deixar o dinheiro na corretora. Uma outra desvantagem é esse risco corretora, né, que envolve tudo isso junto. Né? Envolve o fato de uma pessoa poder roubar a corretora, alguém que trabalha na corretora, envolve um hacker se interessar por uma corretora porque existe um volume maior de ativos lá dentro daquela corretora. Existem problemas também relacionados à idoneidade de quem está comandando a corretora, então o risco corretora ele vai englobar tudo isso. Manter o dinheiro numa corretora é uma coisa que é recomendada para pessoas que utilizam, que tem uma movimentação do ativo muito grande. Então, se você movimenta muito o ativo, é muito interessante você deixar esse ativo na corretora. Então, se você, por exemplo, é um day trader, né, se você, de repente, até um swing trader, ele poderia deixar o dinheiro na corretora, mas até o swing trader tem como tirar o dinheiro da corretora e deixar parte das posições que ele não estiver trabalhando fora da corretora. Já o day trader, muito provavelmente, vai deixar a maior parte do dinheiro dentro da corretora, a não ser que ele utilize a alavancagem de capital, onde ele deixa parte do dinheiro fora da corretora, dentro de uma wallet mais segura, e trabalha com a alavancagem lá na corretora, por exemplo, uma corretora de futuro como a Bybit, ou como a BitMEX, e vai trabalhar esse dinheiro alavancado lá para não deixar o dinheiro na corretora e não correr o risco corretora. Existe a possibilidade, até se você for day trader, então, de você se proteger desse tipo de coisa. Mas existem vários day traders que, sim, que estão com o seu dinheiro lá nas corretoras. Uma modalidade que é muito complicada de você fugir disso daqui é se você for realizar a arbitragem. A arbitragem é quando você vende, quando você compra um ativo mais barato em uma corretora e vende mais caro em uma outra corretora que está ali vendendo o ativo um pouquinho mais caro. Você trabalha no spread, né, na diferença de preço entre corretoras. Aí é muito difícil você não deixar o dinheiro na corretora e aí você precisa realmente correr esse risco. Né? Então quem utiliza esse tipo de estratégia acaba deixando o dinheiro na wallet da corretora. Então existem corretoras aí que a gente já falou
durante o curso, a Binance, a Bitcoin Trade e o mercado Bitcoin, que também são opções para você guardar os seus Bitcoins, caso você queira guardar os seus Bitcoins numa corretora, numa carteira de corretora. Então, a segunda opção que você tem é uma online wallet, que aí já é um pouquinho mais segura que a outra carteira, mas também tem algumas limitações. Mas as vantagens delas costumam ser porque essas carteiras, essas online wallets, elas são muito simples de usar. Então, eu acho que é uma solução interessante para alguns casos. Você vai comprar experimentalmente, vamos dizer assim, um pouquinho de Bitcoin ali para você ver como é que é, para você ver como funciona. Uma online wallet, ela pode sim resolver o seu problema, você não precisa de uma solução mais robusta do que essa, né? Então, se você quer ter uma experiência dentro do mercado, ver como é que funciona, faz lá uma online wallet e aí você já tem a possibilidade de comprar e guardar o seu Bitcoin, pelo menos fora de uma corretora, que é uma opção um pouquinho melhor. Elas são acessíveis de qualquer navegador, que é uma coisa muito legal que você pode acessar do dispositivo que você tiver. E tem algumas desvantagens, como eu falei para vocês, as chaves privadas elas são armazenadas na nuvem, então muitas vezes elas também têm alguma vulnerabilidade, aí elas podem ser hackeadas. Esse risco de ataque aos servidores, né, porque esses servidores são servidores que estão possibilitando que essas chaves sejam armazenadas na nuvem, então acaba que você tem ali uma certa centralização ali de recursos e pode chamar a atenção de hackers a fazer um ataque ali naqueles servidores. E ela é recomendada caso você realmente esteja priorizando a praticidade, que esse valor que você vai guardar lá nessa corretora não é um valor muito relevante para você, é um valor que você não tem grandes problemas caso você perca esse valor. É claro que essa é uma possibilidade remota, mas se acontecer, você não vai se sentir muito prejudicado com isso. Então, existem aí duas grandes empresas que fornecem online wallets, que é a Blockchain e a BTC.com, que são duas grandes marcas aí do mercado, que estão há muito tempo no mercado e oferecem esse serviço de online wallet. Beleza, pessoal? A terceira forma de você guardar os seus Bitcoins é nas mobile wallets, que surgiram mais recentemente do que as online wallets, e elas também têm algumas vantagens. Elas são simples de criar e usar também, assim como as online wallets, e elas são acessíveis de qualquer navegador. Ela tem uma outra vantagem que é muito legal, que ela é portátil, ela pode ser levada para qualquer lugar que você vai passear ali com o seu celular. E com essa característica, acaba que é muito interessante porque você pode utilizar os seus Bitcoins para comprar coisas na rua. Então, se você vai utilizar ali, se você tem uma carteira de mobile wallet, você tem ali a possibilidade, quando você vê um adesivo numa loja, né, num estabelecimento que você quer comprar alguma coisa que aceita Bitcoin, você fazer o uso dos seus Bitcoins para comprar alguma coisa. Muitos estabelecimentos oferecem descontos muito bons para quem utiliza Bitcoins, então às vezes é realmente vantagem você utilizar Bitcoins, além de ser uma experiência muito legal e você está contribuindo para os fundamentos da criptomoeda que você está investindo, que é uma coisa extremamente relevante. Então ela também é muito fácil de instalar e de usar, e isso é uma coisa muito bacana das mobile wallets. E tem alguns problemas também. As desvantagens são que elas têm algumas falhas de segurança e os vírus de smartphone acabam sendo uma ameaça para esse tipo de wallet, e é uma coisa muito interessante então você ter um antivírus para o seu celular caso você utilize uma wallet dessas. Ela é recomendada caso você vá utilizar ali aquela quantia do dia a dia, uma quantia pequena para você colocar, para você utilizar de repente para realmente comprar alguma coisa na rua quando você vê, ou se você for fazer também um experimento ali de compra de Bitcoins, você quiser guardar esses Bitcoins em uma wallet que seja descomplicada, fácil de instalar, fácil de criar e que seja prática. Então é para esses casos que é recomendado que você use uma online wallet, beleza? Tem dois grandes exemplos aí de mobile wallets, que são a Bitcoin Core, que é uma wallet que você pode utilizar aí no seu celular, e a Mycelium também, que é muito famosa, que você pode utilizar. São duas wallets que são muito utilizadas aí para quem está buscando esse tipo de praticidade de ter uma carteira de Bitcoins portátil aí para estar utilizando na rua, beleza? A quarta possibilidade que você tem para guardar os seus Bitcoins é numa desktop wallet. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais séria quando você tem recursos um pouco maiores e você começa a ter uma segurança também um pouco maior. Então as vantagens desse tipo de carteira é que ela é acessível somente do PC que ela está instalada. Então ela já é uma carteira offline, né? Você não tem a possibilidade de acessar ela através da internet. Se você instalou ela no seu computador, notebook, lá na sua casa, você vai
acessar ela só naquele computador. Se você instalou no seu computador, lá no seu desktop da sua casa, que está lá na mesa do seu escritório, você só vai conseguir utilizar e fazer alguma transação nessa carteira quando você chegar em casa e for lá entrar no seu computador. Então, por um lado, isso é uma vantagem, porque você tem uma segurança muito maior, que os seus ativos vão estar sendo movimentados só naquele computador ou naquele dispositivo que você estiver colocando ali a sua desktop wallet. Então ela é mais segura do que as online wallets e ela também é mais segura do que as mobile wallets. As vantagens, por exemplo, se você coloca a sua desktop wallet no seu notebook e ele cai no chão e quebra o HD, você pode perder todos os seus ativos que você tem guardado dentro dessa carteira. Então realmente é uma coisa que é preocupante caso você tenha já um histórico aí de deixar cair o seu computador, de alguma maneira estragar o seu HD. Você precisa estar muito atento a isso, a água, você precisa estar muito atento a não danificar o seu HD, porque você pode realmente perder todos os seus recursos, porque você não consegue de repente recuperar esse HD e ter de novo aquela informação ali que você precisa para recuperar a sua carteira. Os vírus de computador também são uma coisa bastante relevante nesse caso, e aí você precisa ter um antivírus muito bom, tá? E um ataque hacker nesse computador acaba sendo uma coisa que você precisa realmente tomar muito cuidado. Então, por isso é muito importante, além de tomar medidas preventivas, e a gente já falou sobre os golpes no ecossistema, o que você pode fazer para se defender, né? Cuidado com o e-mail, cuidado com todo tipo de rede social que você possa interagir na internet, você ter também um antivírus muito bom no seu computador. Então, resumindo, muito cuidado com o seu computador fisicamente e também em relação às ameaças virtuais no seu computador. Para você que tem esse tipo de cuidado, ela é recomendada para valores de pequena importância, tá? Então, se você tiver aí, por exemplo, valores que são relevantes para você, mas que não são extremamente relevantes, não são de grande relevância para você, tudo bem, você pode guardar esses recursos dentro dessa carteira aqui, que é uma coisa recomendável, tá? Agora, se você tiver valores muito grandes, é melhor que você busque outras alternativas, beleza? Os exemplos que você tem hoje no mercado de desktop wallets são a Bitcoin Core e a Exodus. A Exodus é uma carteira, inclusive, muito recomendada por pessoas que eu conheço. Eu não utilizo essa carteira desktop, mas eu sei que muita gente gosta bastante dessa carteira. A quinta opção que a gente tem para guardar os nossos bitcoins é a Paper Wallet, que é uma opção que muita gente gosta muito, porque é uma opção extremamente acessível e é uma opção bastante curiosa, né? Você tem ali bitcoins, que é esse ativo digital, guardado na coisa mais rudimentar do mundo, que é um pedaço de papel. Então você une aí essa grande inovação tecnológica com uma inovação aí milenar que foi criada há tantos e tantos anos, que é uma coisa tão simples quanto uma folha de papel. Ela tem vantagens muito relevantes também. Você, por exemplo, tem uma segurança enorme numa Paper Wallet, né? Porque ela é um dispositivo, né, de armazenamento que é totalmente desconectado do mundo digital e da internet, é claro. Então, com uma Paper Wallet você tem uma segurança muito, muito grande. Ela é mais acessível, ela é muito mais barata do que as outras alternativas de alta segurança, tá? Na próxima alternativa que a gente vai falar, vocês vão ver que realmente é uma alternativa muito mais cara do que uma Paper Wallet. Então ela é também uma coisa muito interessante pelo preço, pelo fato de você conseguir uma Paper Wallet por um valor muito baixo. Desvantagens que você tem em relação à Paper Wallet é um cuidado de armazenagem e conservação. Cara, uma folha de papel. Se você demole com esse negócio, ele pode se deteriorar, as traças podem comer, sei lá, cara, pode acontecer de cair água nesse pedaço de papel e você perder todas as economias, todos os investimentos que você fez e colocou dentro daquele pedaço de papel. Então você precisa ter muito cuidado com as Paper Wallets, porque elas realmente são objetos frágeis, porque elas são pedaços de papel. Se você não guardar elas muito bem guardadas, né, se você não colocar uma proteção ali naquele papel e realmente, né, ter todo o cuidado do mundo com isso em relação à água, é seu maior inimigo, você pode perder todos os seus recursos por falta de cuidado com a armazenagem e conservação. E outra coisa que é muito interessante é que você só pode colocar um tipo de moeda em cada carteira Paper Wallet. Então, cara, muita gente às vezes se confunde e acaba colocando uma moeda diferente dentro dessa carteira e, cara, você vai perder os seus recursos, né? Isso vai acontecer de todas as maneiras que você utilizar um endereço errado. Se você, por exemplo, pegar um endereço de Bitcoin e colocar Ethereum dentro desse endereço de Bitcoin, você vai perder os seus recursos. Se você colocar Bitcoin dentro de um endereço de Ethereum, você vai perder os seus recursos. Então, essa é uma limitação que a Paper Wallet tem, porque
Normalmente a Paper Wallet você tem ali aquele pedaço de papel daquela moeda, né? Não é igual a Exodus que tem lá todas as moedas que você puder imaginar para guardar lá dentro. Então é muito importante que você tenha esse cuidado. Sempre coloca a moeda que você está guardando na Paper Wallet correta ali que você tem para guardar aquele tipo de ativo. E uma outra coisa que é muito importante que você tenha cuidado em relação à Paper Wallet, que pouca gente sabe. Se você for utilizar a Paper Wallet, saiba que quando você for sacar esse dinheiro, você vai ter que recuperar, vamos dizer assim, a Paper Wallet. Então você vai lá, por exemplo, numa online wallet e você vai recuperar, transferir aqueles recursos da sua Paper Wallet para aquela online wallet naquele momento que você vai fazer o saque. Então, se você não tomar cuidado, o que pode acontecer é que você não vai tirar todo o seu recurso de dentro da Paper Wallet e você vai deixar recursos dentro da Paper Wallet achando que você vai poder fazer isso de novo. Só que você só pode fazer isso uma vez. Então, se você quiser sacar da sua Paper Wallet, saca tudo que você tem dentro dessa Paper Wallet e aí depois você cria outra Paper Wallet para você guardar os seus recursos. Ela é para ser sacada somente uma vez. Então, se você tem uma carteira de papel, tome cuidado com isso, porque muita gente já perdeu muita grana acabando por confundir, né, achar que pode tirar um pouquinho, deixar o resto na Paper Wallet. Isso não acontece. A Paper Wallet ela é recuperável apenas uma vez, então toma muito cuidado com isso. Se ela é recuperável apenas uma vez, ela é recomendada para quem vai comprar bitcoins e segurar por muito tempo, né, que é chamado buy and hold. Então, se você tem essa característica, cara, eu não quero mexer com os meus bitcoins, eu quero comprar os meus bitcoins e eu quero guardar aí por anos e anos e anos a fio. Então, você é o perfil realmente da Paper Wallet. Só toma cuidado com conservação, com também quando você for fazer esse saque, sacar tudo de uma vez, mas é uma excelente opção porque ela é muito barata e muito segura. Então, esse é o perfil recomendado da Paper Wallet. E tem uma outra coisa também que eu esqueci de falar. Se você, por exemplo, for investir em 30 tipos de criptoativos, em comprar Bitcoin mais 30 altcoins, cara, Paper Wallet não é realmente a sua alternativa. Porque imagina, você vai ter que ter 30 pedaços de papel diferente para guardar essas criptomoedas. Então talvez não seja a melhor alternativa para você, talvez seja melhor você procurar uma outra alternativa. Beleza? Então, um grande exemplo aí de Paper Wallet que a gente tem é a bitcoinpaperwallet.com, que é um site lá muito bacana, muito bonito, que você pode entrar e fazer a sua Paper Wallet. Inclusive, você pode encomendar uma Paper Wallet tão bonita quanto essa aqui que vocês estão vendo na foto, para vocês guardarem seus bitcoins. Então, é um serviço muito bacana, que é prestado por eles lá, e é um valor muito acessível para você adquirir esse tipo de carteira. A sexta opção que você tem para guardar os seus bitcoins são as hardware wallets, né? São as carteiras aí que você consegue de fato guardar em um dispositivo eletrônico fora do seu computador e fora da internet, né? As hardware wallets, elas são muito seguras porque elas têm armazenamento offline da sua private key, que é uma coisa muito interessante porque você não fica vulnerável a ataques dentro da rede. Uma outra coisa que é muito legal, elas têm software próprio, né? Ou seja, mesmo se o seu computador tiver infectado com algum tipo de vírus e você conectar essa hardware wallet no seu computador com o vírus, ela não vai pegar o vírus do seu computador, não vai afetar a sua carteira, porque ela vai estar protegida pelo software próprio dela, então é extremamente seguro. E uma outra vantagem muito legal é que ela armazena muitas moedas diferentes. Então, se você, por exemplo, tem a mesma situação lá, cara, eu vou guardar, eu não vou ficar trocando por muito tempo, apesar das hardware wallets terem a possibilidade de você fazer vários saques de vários valores, você realmente conseguir movimentar esses bitcoins, mesmo o holder, né, mesmo o cara que vai segurar os criptoativos por muito tempo, se ele tiver vontade de comprar muitos criptoativos, vale mais a pena ele comprar uma hardware wallet do que ele ficar quebrando cabeça com 30 pedaços de papel diferentes. Então, essa é uma opção muito legal. A desvantagem, cara, esse é um equipamento que custa muito caro. Hoje aqui no Brasil, eu acredito que deve estar custando na faixa de uns 600, 700 reais para você adquirir uma hardware wallet de qualidade, tá? Então, é um equipamento caro. Caso você vá investir muito pouco dinheiro no mercado de criptomoedas, talvez não valha a pena você, por exemplo, cara, eu vou investir R$2.000, vou gastar 600 reais, 700 reais num equipamento para guardar R$2.000, não faz o menor sentido. Então, se você for investir muito dinheiro no mercado, aí sim, vale a pena você ter um equipamento como esse, que é um equipamento que vai te manter muito mais seguro do que as outras opções que você tem, tirando a Paper Wallet,
né? Mas aí também tem aquela outra peculiaridade de você não poder movimentar muito dinheiro. Cara, eu tenho necessidade de movimentar o dinheiro porque eu faço gestão de posição, eu faço swing trade, eu faço day trade, eu quero movimentar diversos ativos e eu vou botar muito dinheiro no mercado. Compra esse negócio porque é o melhor investimento que você pode fazer. Ela é recomendada para quem então vai investir valores representativos e é a forma mais segura e dinâmica de guardar as suas criptomoedas. Então os dois grandes exemplos aí de hardware wallet que a gente tem no mercado são a Ledger, né, e a Trezor. Essas duas marcas aí são as marcas mais recomendadas. Eu conheço gente que tem Ledger e eu conheço gente que tem Trezor. Ambos estão satisfeitos, todo mundo fala bem dessas duas carteiras e eu acredito que elas atendem muito bem. Tanto uma marca quanto a outra pode fazer esse papel aí de guardar os seus criptoativos de uma forma muito segura, eficiente e dinâmica. Então é realmente um equipamento que vale a pena caso você vá investir um pouco mais de dinheiro. Resumindo, pessoal, 6 maneiras de guardar os seus bitcoins. A gente tem a Exchange Wallet, ou seja, a carteira da corretora. Pouca segurança, algumas vantagens em relação à velocidade de você conseguir trocar esse ativo e também dos gatilhos de stop. A Online Wallet, que é o caso aí de você de repente fazer um experimento, comprar um pouco de Bitcoin, né, saber como é que funciona esse mercado, ela vai te atender muito bem. A Mobile Wallet, que vai te atender muito bem caso você pretende fazer compras aí na rua com bitcoins, ou de repente também no mesmo caso ali da Online Wallet, está só fazendo um experimento, está vendo como é que funciona o mercado. A Desktop Wallet, caso você já esteja aí colocando o valor um pouco mais representativo dentro do mercado, um investimento mesmo dentro do mercado, mas ainda não está colocando um valor que realmente é muito grande, que vai gerar um impacto aí caso você perda esse dinheiro. As Paper Wallets, né, que são muito seguras, mas tem ali um cuidado muito grande em relação ao armazenamento e também em relação a você sacar o dinheiro de uma vez só, enfim. Ela é recomendada para quem realmente vai fazer buy and hold, que vai passar muito tempo comprado com aquele ativo. E as Hardware Wallets, que são aí dispositivos bastante dinâmicos, muito seguros para você guardar os seus criptoativos, mas que custam um pouco caro. Então, ela é recomendada aí para caso você vá colocar realmente uma quantia mais representativa. Qual que é o mindset aqui? Quando os bancos não estão mais no jogo, cada usuário que está dentro do mercado, ele precisa fazer um pouco esse papel que o banco fazia antes para você. Então você precisa entender que você precisa ser responsável pela sua segurança dentro do mercado de criptomoedas. Ele é um mercado descentralizado e você é um grande responsável pela segurança dos seus ativos nesse caso. Aí você pode pegar e me falar, poxa Jair, mas caramba, eu estou acostumado com bancos prestando um serviço muito bom em relação a isso. Porém, cara, esse serviço custa muito caro, você paga muito dinheiro, né? Porque esses bancos custodiam muito bem esse seu dinheiro, mas é um dinheiro absurdo. Fora o que você paga ali, de fato, na sua conta bancária lá para você manter ela, existe todo um sistema por trás, a gente já falou isso no primeiro módulo desse curso, que custa muito caro, né? Que a gente está falando aí desde inflação, gestão de capital, a forma como a economia é formada. Então, nesse novo sistema aqui, cada um precisa ter o seu papel de cuidar dos seus ativos, que é para poder, enfim, evitar aí golpes e evitar vulnerabilidade de segurança. Então, esse é o grande mindset. Você precisa ser o seu próprio banco dentro do mercado de criptomoedas. Então é isso, pessoal. Próxima aula a gente já vai entrar no módulo 3, a gente já vai falar sobre gerenciamento dos bitcoins. E aí é um módulo muito legal, muito interessante para você identificar qual é o perfil de gerenciamento que é mais adequado para o seu perfil como investidor. E vocês vão aprender muito sobre como fazer essa carteira de bitcoins de vocês de repente crescer e se desenvolver e fazer os investimentos de vocês crescerem aí ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.